Um tema que realmente se reveste de complexidade e por isso precisa da interdisciplinaridade, ele não consegue ser entendido se ele tiver apenas um ponto de vista epistemológico, é o Oriente Médio. Trata-se de um continente de riqueza cultural, de riqueza petrolífera, de história, de praticamente berço de muitas dimensões da cultura ocidental. As pessoas não entendem o que acontece no Oriente Médio. Para isso, nós precisamos dessa visão interdisciplinar. O Oriente Médio é um continente, já tem uma aproximação com a Europa, por isso a expressão Oriente Médio, ou seja, média distância em relação à Europa. A maioria dos pesquisadores ocidentais são europeus. A antiguidade do Ocidente permite que existem muitas etnias, uma riqueza étnica muito antiga, bem como religiosa. Nessas confusões é que as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão antropológica. Quais são as culturas, as etnias lá? Árabe é cultura? Sim, não é religião. Árabe, curdos, iranianos, os antigos persas, citados já há centenas de anos existentes, a cultura persa. Os turcos, que tiveram tão grande importância na questão do Império Otomano. Essa proximidade da Europa, o Oriente Médio exerceu um papel fundamental na área de comércio, conectando a Ásia à Europa. O que nós temos dentro do Oriente Médio é bem claras as separações étnicas. As etnias mais tradicionais do Oriente Médio é os árabes, os iranianos ou persas, os curdos, os turcos e demais etnias menores, mas essas são históricas, inclusive já citadas na Bíblia. O idioma árabe já é citado até no Novo Testamento. A religião do Oriente Médio, a religião assim mais potente é o Islã, na sua versão majoritária sunita e na sua versão minoritária xiita. Minoritária em termos demográficos, não quer dizer em termos de importância, uma vez que o Irã hoje, que desempenha um papel estratégico na geopolítica global, é um país, uma nação essencialmente xiita. O cristianismo do Oriente Médio é que tem que ser muito bem analisado do ponto de vista teológico. As pessoas pensam que o cristianismo é o cristianismo europeu. No entanto, no Oriente Médio há um cristianismo, digamos assim, mais original, que veio das próprias primeiras comunidades cristãs. O cristianismo nasceu no Oriente Médio e depois se propagou para a Europa, não foi o contrário. Então, tem que ter muito cuidado com essa ideia que as pessoas pensam que o cristianismo é esse que vai da Europa para o Oriente Médio. O Oriente Médio tem as suas igrejas muito fortes. Nós temos que lembrar também a influência que o Oriente Médio teve do Império Bizantino e da separação da Igreja Católica com as igrejas ortodoxas, ou com a Igreja Ortodoxa, que adquiriu um caráter nacional, enquanto a Igreja Católica tentou manter o seu caráter universal. Não havia, no Império Bizantino, surgiu a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Russa e etc. São igrejas muito antigas, tão antigas quanto a Igreja Católica. E no Oriente Médio não houve aquilo que teve uma importância grande na Europa, foi a Reforma Protestante. O cristianismo seguiu outros caminhos. É o caso da Igreja Ortodoxa Russa, extremamente poderosa e sempre muito ligada ao Estado russo. Não houve no Oriente Médio e na Europa do Leste uma revolução protestante. O protestantismo liquidou a vinculação do Estado com a religião, criou outras ideias também, criou as igrejas autônomas, é uma ideia muito protestante, a autonomia da célula local, ao contrário da Igreja Católica, que tem uma monarquia universal, que é o papado, que inclusive tinha uma grande importância nos conflitos entre os Estados nacionais europeus e muita influência política. Nós vemos que foi o papado que engajou as cruzadas, que tiveram um grande impacto dentro da vida do Oriente Médio. Por isso, quando falarmos em cristianismo, no Oriente Médio, nós temos que nos ater muito às religiões já, às organizações, às denominações muito antigas e versões que algumas até já nem existem mais, não existem mais, nunca existiram no Ocidente. Então a ideia de cristianizar o Oriente Médio é uma coisa meio exótica, uma vez que tem cristianismo próprios lá. Nós vamos ver em países vicinais ali no Mediterrâneo, por exemplo, a Igreja Ortodoxa grega, que tem uma história riquíssima e é uma visão muito grande. Então, entre a Igreja Católica e o protestantismo, existe a Igreja Ortodoxa. Nós não podemos partir dessa ideia que a cristandade se divide apenas entre Igreja Romana e protestantismo. A Igreja Ortodoxa ela tem um papel muito grande, e outras igrejas que têm
dentro do Oriente Médio. São menores, mas não são menos relevantes do ponto de vista teológico e histórico. Para compreender isso, por isso que imaginar que quando se fala em cristianismo, nós não devemos jamais ter essa ideia de que o cristianismo é uma doutrina, uma prática europeia. Ao contrário, ela é do Oriente Médio que veio para a Europa. E se manteve lá muitas transformações, e já a reforma protestante é um fenômeno essencialmente europeu. Ele não se verificou na África, não se verificou no Oriente Médio, não se verificou no leste da Europa. Por isso, nos induz a erros graves. Nós queremos entender o cristianismo no Oriente Médio a partir dos parâmetros europeus. E, por conseguinte, da América. O nosso continente é o extremo ocidente. Ou seja, embora tivesse tido uma riqueza cultural da África, do Oriente Médio, da própria Ásia, é essencialmente europeu a nossa colonização. Posto que sejamos multicultural, especialmente no caso do Brasil e dos Estados Unidos, que tem populações oriundas de toda a parte do mundo. Nessa questão religiosa do Oriente Médio, nós temos que ter claro, existe um cristianismo próprio daquela região. Por isso nós temos que ver o caso de Jerusalém, que deve ser uma cidade universal. Ela não pode ser a capital de um Estado, justamente porque todas as religiões têm vínculos com o Oriente Médio. Especialmente o cristianismo. Tem vínculos fortes com o Oriente Médio. Então, por isso que nós temos que ter muito claro essas nações muito antigas, para compreendermos o que está acontecendo. Às vezes há conflitos interétnicos por motivos religiosos, como há conflitos entre religião e étnicos. O caso do Irã, o Irã é persa, a gloriosa cultura persa tão antiga, Xerxes, que tão bem citado no Velho Testamento, então Ciro, são pessoas que fazem parte até positivamente na visão do Velho Testamento. Coincide o xiismo com a etnia persa. Já na Arábia, o vetor, a liderança do país árabe é o país da Arábia Saudita, que é árabe na etnia e é sunita em religião. E são todos países pequenos. Talvez o grande problema do Oriente Médio foi colonizado por europeus, especialmente a França e a Inglaterra, e quando eles saíram de lá, a semelhança do que fizeram na África, não criaram grandes países. Dividiram as nações etnicamente. Os países árabes foram partidos em uma dezena de pequenos estados. Como que aconteceu na África? O imperialismo inglês e francês, ao sair do Oriente Médio, não quis deixar um país forte, então fragmentou em vários pequenos países, que é o caso que nós temos hoje no Oriente Médio. Países pequenos e, portanto, fracos do ponto de vista militar e do ponto de vista do Estado. São essas questões. Estudamos muito bem o imperialismo, estudamos a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, teologia, para nós entendermos o Oriente Médio. É, possivelmente, as comunidades mais antigas da cultura e base da cultura europeia. Não se pode apenas por assistir um canal de televisão ou ler um jornal entendê-lo. Isso nós precisamos de muita cultura e muita interdisciplinaridade.